Olá, pessoal do sétimo ano. Então, na nossa última aula, nós estudamos as características dos gerais dos seres vivos, né? Nós falamos quais são as características e nós falamos sobre a organização celular. Agora, nós vamos estudar outras duas características dos seres vivos, que é o metabolismo e a capacidade de se reproduzir. Vamos lá. Primeiro, metabolismo. Metabolismo. Os seres vivos necessitam de alimento para obter energia e matéria, essenciais ao seu desenvolvimento e crescimento. Em geral, para serem utilizados pelos seres vivos, as moléculas que compõem o alimento precisam ser quebradas em compostos menores. Esses compostos são utilizados como fonte de energia ou para a formação de novas moléculas, que farão parte do organismo do ser vivo. Então, nós vamos entender que existem dois tipos de metabolismo, um que utiliza como fonte de energia e outro que forma novas moléculas. Esse também foi um assunto que nós vimos ano passado, quem estudou comigo. Nós, inclusive, fizemos um desenho no quadro. O Arthur Oliveira deve estar morrendo de saudade das minhas aulas que tem que desenhar. Então, vamos relembrar aqui o que é metabolismo. Metabolismo, sistema energético do nosso corpo, que pode ser de duas formas: anabolismo e catabolismo. Ano passado eu não abordei esses dois nomes com vocês não, tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado. Anabolismo são as reações que produzem moléculas maiores a partir de moléculas simples, utilizando energia. Então, anabolismo gasta energia. E catabolismo são reações que quebram as moléculas maiores, liberando moléculas menores em energia. Então, aqui gasta energia. Para a gente poder entender melhor esse processo, nós vamos ver os exemplos. Primeiro, vamos estudar aqui o catabolismo. Deixa o Arthur Meire ficar correndo aqui, gastando energia, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então, no catabolismo, as moléculas mais complexas vão ser quebradas em moléculas mais simples. Vamos usar aqui um exemplo do Vitor Adriano aqui. Ele está comendo um sanduíche e esse sanduíche tem vários compostos, que é composto por várias moléculas. E aí, aqui tem carboidrato e tem também glicose. Então, quando ele consome essa glicose, vamos simbolizar que essa bolinha verde seja uma molécula de glicose, que é uma molécula grande, e ela precisa ser quebrada dentro do nosso organismo. Então, o catabolismo, ele faz essa quebra, e essa quebra, ela gera o quê? Energia, ela libera a energia. Então, por isso que quando a gente está lá sem força, a gente come algo que tenha glicose, a gente tem energia. Então, só recapitulando, o catabolismo, ele quebra as moléculas maiores em moléculas menores, liberando energia. E aí, por isso que nós conseguimos o quê? Fazer diversas atividades, como correr, até as atividades mais simples da nossa célula, que nós não conseguimos ver. Beleza, então, catabolismo, vamos lá para o anabolismo. No anabolismo, até coloquei esse camarada aqui construindo, para a gente lembrar que anabolismo está relacionado à construção. São reação de construção, ou seja, as células vão utilizar a energia para formar novas moléculas, novas enzimas ou novas substâncias. Então, aqui nós vimos que aqui libera energia e aqui utiliza energia. Para que utiliza essa energia? Para formar novas substâncias. Vamos ver exemplos? O anabolismo, então, ele forma novas moléculas. Aqui nós temos, então, uma pessoa consumindo alimentos com muitos lipídios, né? Então, ele vai produzir o quê? Gordura. Esse aqui, ele está com uma alimentação mais saudável, aliada com a prática de exercício. Então, ele vai gerar novas moléculas de quê? Músculo. Então, isso aí vai depender do que a pessoa se alimenta, do hábito que ela tem. Então, só para vocês saberem que anabolismo, então, é igual a construção, crescimento. Para você decorar, lembre dos anabolizantes. O que eles fazem? Os anabolizantes fazem o quê? Crescimento de massa muscular. Então, anabolismo constrói, então gasta energia. E catabolismo divide as moléculas maiores em moléculas menores, liberando energia. Tranquilo? Então, pessoal, isso aqui, vamos prosseguir. Vamos falar, então, da capacidade
de se reproduzir. Todo ser vivo tem a capacidade de se reproduzir. E aí nós vamos ver aqui como isso funciona. A reprodução dos seres vivos pode ser classificada em assexuada e sexuada. Assexuada, um indivíduo dá origem a outro com material genético idêntico ao dele. E sexuada envolve a união de dois gametas, formando um indivíduo. Vamos entender cada uma delas, mas antes vamos definir alguns conceitos relacionados à reprodução. Definindo conceitos. O que são gametas? São células responsáveis pela reprodução sexuada. Exemplo, nos seres humanos nós temos a célula, o gameta masculino chama espermatozoide e o feminino chama óvulo. Nas plantas nós temos o masculino anterozoide e o feminino oosfera. Beleza? Então, material genético formado pelo DNA corresponde às informações que determinam as características do indivíduo. Nas células eucariontes, ela fica dentro do núcleo, delimitado por uma membrana nuclear. Nós já vimos isso. Agora vamos lá. Reprodução assexuada. Esse A quer dizer negação. Então, quer dizer que não tem troca de gametas. Os seres provenientes desse tipo de reprodução são geneticamente iguais ao organismo que originou, a não ser que haja uma mutação, e são denominados clones. Vamos ver aqui o exemplo de reprodução assexuada da planária. A planária é um verme de corpo mole. Ela se reproduz por fragmentação, que é um tipo de reprodução assexuada. Neste caso, indivíduos que apresentam esse tipo de reprodução têm grande capacidade de regeneração, recuperando as partes do corpo que foram perdidas na fragmentação. Então, ocorre que eu tenho uma planária e ocorre uma fragmentação espontânea ou isso aqui pode ser estimulada. Então, ocorreu uma fragmentação, olha, soltou um pedacinho dela aqui e esse pedaço vai se desenvolver no novo indivíduo. Há outro tipo de reprodução assexuada que chama de divisão binária, que aqui é o que as bactérias fazem. Então, ela divide primeiro o material genético, dividiu o material genético, vai se dividir em duas células iguais. E há também um tipo de reprodução assexuada que chama brotamento. Desenvolve-se no corpo do indivíduo adulto um broto, uma massa de célula em divisão. Após desenvolve-se esse broto, se solta do corpo e dá origem a um novo indivíduo. Então, olha só, esse é um tipo de reprodução sexuada. Existe um outro tipo que chama paternogênese, que nós não vamos estudar ele agora. Por enquanto, vamos ficar só com essas informações. Então, a reprodução assexuada não tem gametas, não tem variabilidade genética, ou seja, variabilidade de cores, de tamanho. É um clone, são informações iguais. Já na reprodução sexuada, envolve a união de gametas que se unem e formam um novo indivíduo. Então, aqui eu tenho um exemplo do ser humano, a mulher, ela libera um óvulo e o homem espermatozoide. Esse espermatozoide e esse óvulo vão se encontrar, ocorrer a fecundação, formou uma única célula, que é chamada de zigoto. Essa célula se divide até formar um indivíduo. Então, esse é o tipo de reprodução sexuada, onde há união de gametas. Beleza, pessoal? Então, vamos finalizar essa aula por aqui. O que nós já vimos? O que define o ser vivo? Organização celular, nós vimos na aula 9. Capacidade de reproduzir, nós acabamos de ver. Metabolismo também nós já vimos nesta aula. O que vai faltar para a gente ver para a próxima aula da semana que vem? Capacidade de evoluir. Então, semana que vem nós vamos estudar evolução, hereditariedade e eu aguardo por vocês. Um grande beijo, até a próxima aula.